E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho a respeito de um quadrinho que eu reli essa semana. Olha só, uma surpresa, né? Reler um quadrinho. Eu ando sem tempo nem para ler coisas, quanto mais para reler, né? Mas esse aqui eu reli. E se eu mostrar para vocês, vocês vão entender o porquê da releitura, né? Tô falando aqui de Crônicas de Jerusalém, né? Se você não mora debaixo de uma pedra, você deve estar ciente, né, do genocídio em curso em Gaza, né? Se você entra no Twitter, dá uma roladinha assim, imagens terríveis, milhares de crianças sendo mortas, realmente assim um genocídio acontecendo em tempo real com a carta branca da comunidade internacional. Ninguém está fazendo nada, a gente está vendo um povo sendo completamente exterminado por um Estado terrorista e parece que tá tudo bem, né? Não, deixa o pessoal lá. Estão se defendendo, né? Algo completamente assimétrico e com a bênção aí de todos os grandes conglomerados internacionais de mídia, né? Tirando algumas mídias independentes aí e tal, mas tá tudo beleza. O Jorge Pontual falando que tá massa matar criança, né? Uma coisa terrível tá acontecendo agora, tá? Então pensei, tá, vamos ler esse quadrinho aqui, porque é de um quadrinista que eu adoro, é o Gui Delisle, tá? Se você for ver os primeiros vídeos aqui do canal, o segundo vídeo que eu fiz na história da Comic Zone foi falando sobre um quadrinho do Gui Delisle, foi Pyongyang, em que ele conta um pouco da vida dele, né, do tempo que ele passou vivendo na Coreia do Norte, né? Só que eu lembro que quando eu li Crônicas de Jerusalém, há sei lá, mais de 10 anos atrás, esse quadrinho foi originalmente publicado em 2011, eu não gostei muito. E daí, como tá tudo isso acontecendo, eu vou reler esse quadrinho, ver se alguma coisa muda. E vou dizer pra vocês, mudou completamente. Porque eu tenho a impressão, quando eu li esse quadrinho pela primeira vez, novamente, há mais de 10 anos, eu achava que era um quadrinho sobre religião. E até é um pouco, né? Porque Jerusalém é uma terra santa para os cristãos, para os judeus, para os muçulmanos. Muitas comunidades, né, dividem aquele espaço, disputam aquele espaço, disputam os significados. E eu achava que era um quadrinho sobre religião somente, mas é muito mais sobre isso. Na realidade, é mais um quadrinho sobre a vida na Cisjordânia do que sobre religião, tá? É porque, na verdade, esse tema de religião sempre me encheu um pouco o saco, né? Não sei se ainda existe aquela revista Super Interessante. Se lembra da Super Interessante? Eu acompanhava essa revista ali no começo dos anos 2000 e tal. Eu ainda era estudante do ensino médio, né? Comprava ela todo mês na banca e tudo. Só que quando teve... E eu gostava da parte de tecnologia, né? Parte espacial, né? E tal. Mas quando teve os atentados de 11 de setembro, a revista começou a focar muito em religião. E daí tinha edição especial sobre islamismo, sobre cristianismo, sobre judaísmo. Toma no cu, velho. Eu quero saber de foguete, porra. Eu quero, sei lá, saber de porra de religião, cacete. Se quiser saber sobre religião, vou pra igreja, caralho. E daí foi nessa época que eu dropei assim, a super interessante. Tô só contando esse caso aqui para dizer para vocês que nunca foi um tema que me apeteceu. Religião, que negócio chato do caralho, tal. E daí eu li esse quadrinho aqui e tive um pouco essa percepção. Mas relendo agora, digo para vocês, não é sobre religião, tá? É sobre a vida na Cisjordânia, tá? E por que eu falo Cisjordânia? Né? É porque Jerusalém, na verdade, ela tá ali no centro e a cidade é cortada. Uma parte pertence a Israel, outra parte está dentro da Cisjordânia. E o Gui Delisle e a família dele vivem em Jerusalém Leste, que é a parte palestina, né, de Jerusalém. Então ele vai contar um pouco sobre os problemas de ir e vir, né, a falta de liberdade, não para ele, porque ele é estrangeiro, ele é canadense, mas para as pessoas que estão ali, né? Então tá, vamos começar, depois, feito esse preâmbulo, deixa eu contar para vocês um pouco sobre o Gui Delisle, né? Quem é o Gui Delisle? Ele é um desenhista, um quadrinista franco-canadense, né? Ele nasceu no Quebec, só que é radicado na França. Ele é casado com uma francesa,
tem 2 filhos, e a mulher dele trabalhava na época, não sei se ainda é o caso, para o Médicos Sem Fronteiras. Então ele está sempre acompanhando a mulher e a família dele lá nessas viagens que ela faz. Então eles passaram um tempo na Birmânia, né, hoje chamado de Mianmar, e ele fez uma história sobre o tempo que ele passou lá, que é o Crônicas Birmanesas. E daí agora ele está em Jerusalém, vai passar um ano lá, acompanhando a mulher, e depois desse ano apareceu isso aqui, né, em que ele registra as coisas curiosas que ele viveu durante esses 12 meses que ele viveu na cidade de Jerusalém. Então a mulher dele mora ali vive com ele em Jerusalém, mas ela faz missões em Gaza. E o que acontece? Esse quadrinho aqui, ele nem fala de Gaza, tá? Ele pede permissão para ir até a faixa de Gaza, só que o pessoal ele depois recebe a resposta, né? É aquele cara de quadrinhos. Não, deixa entrar não. Fazendo referência claramente ao Joe Sacco. E é interessante trazer isso porque os quadrinhos do Joe Sacco, eles são realmente assim, sensacionais para você entender a questão palestina. Ele faz algo que ninguém faz até hoje, que é dar voz aos palestinos. Sempre que você está assistindo a Globo News, sempre que você está assistindo aí a CNN, o que seja, você está sempre vendo a notícia do ponto de vista dos israelenses. Você nunca vê o ponto de vista dos palestinos, a não ser a Al Jazeera. É a única que faz isso. Mas tirando isso, todos os outros veículos é sempre o ponto de vista dos israelenses. Você nunca sabe o ponto de vista dos palestinos. E o Joe Sacco, nos seus quadrinhos, ele faz justamente isso. Ele dá voz a essas pessoas, né, para que elas compartilhem o seu lado da história, né, as suas indignações. Então, o Palestino de Joe Sacco, que eu tenho inclusive que reler e fazer um vídeo aqui, ele é excelente e continua sendo o melhor quadrinho sobre o tema. Mas eu gosto muito desse quadrinho aqui porque é uma visão de uma pessoa comum que não é nem de um lado nem do outro, que é colocada ali naquela situação e tem que viver um ano ali. E veja, não estou dizendo que ele é o isentão fora do muro e tal, mas é porque ele realmente... ele é um ser alienígena naquele local e ele está tentando, aos poucos, entender os códigos de Jerusalém, né? Entender os códigos do povo árabe, do povo judeu, israelense, cisjordâneo. Ele está tentando entender tudo isso e a gente vai acompanhando ele nessa jornada, né? Então ele vai falando aqui de uma forma em que ele raramente se posiciona. Tem partes sim que ele se posiciona, mais para o fim, quando ele já está um pouco mais a par do que acontece, a par das dinâmicas locais, mas raramente ele vai se posicionar. Ele simplesmente se contenta em narrar as várias situações estranhas, incomuns que ele passa. É isso que a gente vai ver aqui no livro. É uma coletânea de todas as situações curiosas que ele viveu em Jerusalém durante os 12 meses que ele morou lá, tá? Então, tendo relido esse quadrinho agora, eu digo para vocês, ele é muito menos sobre religião e é muito mais sobre a falta de liberdade do povo na Cisjordânia, tá? O Guy Delisle, ele tem uma certa liberdade de ir para um lado para o outro, porque, como eu disse, ele é canadense. A Cisjordânia, ela é repleta de checkpoints, né, que são locais em que você tem que se identificar e você vai ser revistado e você vai ser entrevistado para poder passar para um lado e para o outro. Ele pode ir para um lado e pode ir para o outro porque ele é estrangeiro. E além do mais é canadense, né, que goza de uma excelente reputação em qualquer lugar do planeta. Mas essa mesma liberdade não é concedida às pessoas que vivem na Cisjordânia, né? Então, ele vai ver, por exemplo, pessoas que não podem passar... Por exemplo, eu vou falar dos exemplos aqui que a gente tem no quadrinho, tá? Ele vai visitar um estúdio de design que fica em Ramallah, que é uma cidade na Palestina, na Cisjordânia. E chega uma parte que o garoto, que deve ter seus 20 e poucos anos, diz que ele nunca foi a Israel. Alguém comenta que é mais fácil ir para Londres do que colocar os pés em Israel, porque você só pode ir até Israel, né? Você só tem permissão a partir dos 50 anos. Se você for mais jovem que isso, você simplesmente não pode ir lá, nem para ir visitar os locais sagrados, né? Para rezar em datas importantes e tal. Não, você não pode.
e às vezes você até pode, mas você tem que passar por muito constrangimento, esperar horas e horas numa fila para o pessoal te deixar passar lá. Então é um controle absurdo que essas pessoas são submetidas, né? No próprio estado delas, né? A gente está falando aí da Palestina, que é reconhecidamente, né, que é reconhecida por toda a comunidade internacional, menos por Israel. Uma coisa que ele aborda forte aqui nesse quadrinho são as colônias, né, que são o principal problema hoje em Israel, na Palestina, são essas colônias israelenses dentro da Palestina, tá? Tem uma colônia aqui que é a mais conhecida, que é a de Hebron. Hebron é uma cidade que fica na Cisjordânia, que tinha um centro super dinâmico, né, ali onde tinha um mercado, e basicamente 800 colonos, em média, eles se instalaram ali, mataram completamente aquele mercado, porque agora os palestinos eles não podem ir até lá, né? É uma comunidade extremamente virulenta, violenta, que está sempre xingando, ameaçando os palestinos que sempre viveram ali, né, antes deles chegarem e se estabelecerem. A gente está falando de pessoas que que estão armadas até os dentes e que não apenas isso, mas que contam com um backup do exército israelense. A gente está falando de 800 pessoas nessa colônia que tem um backup de mais de 600 militares, né? Ou seja, são pessoas que são hiper escrotas com os vizinhos, com a população que já estava ali antes deles, mas que estão sempre ameaçando essas pessoas e você não pode fazer nada contra elas porque você tem o exército israelense que está ali. Só para ilustrar um pouco a situação de como ela é bizarra. Lá em Maceió, a gente tinha um vizinho que a gente detestava esse cara. A gente apelidou ele de marceneiro. Porque era um desgraçado que morava na casa da frente, que ele tava sempre serrando um pau, né? Eu acho que era o hobby dele, né? Que chegava às 11 da noite e esse desgraçado tava com uma serra. E ele tornava a vida da minha família um inferno, né? Aquele barulho de gente serrando pau o dia todo na sua cabeça, quem que aguenta? Você não pode ver uma novela à noite, não pode ver o jornal que tá esse desgraçado batendo martelo ali. Então a gente já ficava chateado com esse cara que tava ali no quintal dele serrando madeira. Agora você imagina se você tivesse como vizinho um cara que tá ameaçando você com uma arma, que tá jogando pedra em você, nos seus filhos, na sua esposa, que tá chamando a sua esposa de puta, que tá expulsando os seus vizinhos, que vez ou outra matam um deles, sabe? Então, é esse o sentimento. E outra, se você for reclamar ali, tá lá o exército defendendo o cara. Então, imagina a situação de tensão que isso cria em Hebron e em todo lugar em que surgem essas colônias. Então, o Guy Delisle fala no livro bastante sobre, não dessa forma como eu estou falando isso aqui é a minha opinião, essa forma como eu vejo as coisas, mas ele vai simplesmente narrar a situação e vai deixar você, leitor, tirar as suas próprias conclusões. Você vê como ele é justo na análise que ele faz. Ele vai 2 vezes a Hebron. Na primeira vez, ele vai com um guia árabe que explica a situação na região a partir do ponto de vista palestino. E depois ele faz esse mesmo tour nessa colônia de Hebron com um colono que vai dar a sua visão dos fatos. E assim, é uma coisa tão caricata essa parte da visita guiada que eles fazem com o colono israelense, sabe? Uma coisa tão enviesada. Por exemplo, o guia tá passando ali e vê um campo de oliveiras, né? Aí ele fala assim, você está vendo aqui, ó, isso aqui é tudo deserto onde a gente chegar, ó. Mas aí a gente chegou e tá aqui, ó, tudo verdinho. Isso aqui é o Jewish Touch, tá vendo aqui? Os colonos, tudo, a gente é massa e tal. Sendo que todos sabem que oliveiras, elas, para chegar naquele tamanho lá, demoram ao menos 50 anos, né? Ninguém que planta uma oliveira colhe os frutos daquela oliveira, né? Aquilo dali você planta para as próximas gerações. Inclusive, uma das crueldades dos israelenses com os palestinos foi o corte, né, que é mostrado lá em Palestina, no Jossaco, das oliveiras, né? Os caras chegaram lá e cortaram assim,
campos e campos de oliveiras, assim, coisas que foram plantadas pelos antepassados daquelas pessoas, os caras chegaram lá e cortaram tudo, né? Recentemente a gente viu, né, um olho d'água, uma fonte, né? Isso não está no livro, tá? A gente viu recentemente, né, uma fonte de água na Palestina que estava sendo concretado. O cara chegou com uma betoneira e estava despejando concreto para acabar com o olho d'água ali na Palestina, gente. Então isso é de uma crueldade assim tremenda. Mas aí os caras vão lá, roubam aquelas terras, né? Com as oliveirinhas já tava lá e diz assim, não, isso aqui foi a gente, ó, tá tudo verdinho por causa da gente, o Jewish Touch, tá entendendo? E daí é interessante você ver essas coisas aqui nesse livro. E tem coisas simples do dia a dia. Por exemplo, o Guy Delisle, ele mora na parte leste de Jerusalém, como eu disse, que é a parte que está na Palestina. Os ônibus, eles não passam lá, porque os ônibus eles só servem Jerusalém na parte israelense. Aí o cara tá morrendo de calor, né? Aí é verão e tal, e tá faltando água na casa dele. Ele fala, pô, tá faltando água, mas é aquela caixa d'água ali. Não, aquela caixa d'água dali é para os israelenses somente. A água da gente, ela vem da Jordânia, encanada e tal, e tá faltando não sei o que, não sei o que. Coleta de lixo. Tem sempre uma caçamba de lixo, assim, quente, aquele fedor da porra, tudo sempre cheio e tal. E esse lixo não é recolhido. Por quê? Não, porque o lixo só é recolhido na parte israelense. Aqui na parte da Cisjordânia não passa o lixo. Então essas coisas simples você vai pegando aquele ranço, sabe? Aí o Guy Delisle, ele vai falar algumas vezes que ele teve que viajar, pegar o avião para ir em alguns eventos e tal. E o controle ao qual ele era submetido é algo que é assim humilhante. Mas já era humilhante para ele que tá ali de passagem, que é canadense. Agora você imagina para o cara que é palestino mesmo, né? O cara não pode nem viajar. Ah, e tem um caso interessante aqui também. Eu vou falando e vou lembrando, gente. Esse caso aqui é uma coisa... ele tava com um motorista do Médicos Sem Fronteiras e daí tava tocando 50 Cent na rádio. E daí o cara tava cantando, né? Ah, você gosta de 50 Cent? Daí ele perguntou ao motorista palestino. Não, gosto. Quando eu morava em Washington, eu fui num show do 50 Cent. Aí o cara, pô, você morou em Washington? Ah, não, morei lá. E ele fala inglês super bem. Daí ele continua lá a viagem e tal, de repente ele topa com um russo, ele começa a falar russo com o cara. Ele, pô, você fala russo? Ele, não, eu fiz meus estudos lá na Rússia e tal, tinha um bom trabalho e tal. Lá, porra. E você fala outras línguas? Ah, não, falo inglês, falo russo, falo hebreu e, claro, falo árabe e tal. Pô, e por que você não vai para os Estados Unidos, não continuou por lá, você não disse que tinha um bom trabalho lá e tudo? Ele, não, é porque se eu passar mais de 3 anos fora da Palestina, eu perco a minha cidadania. Ou seja, olha as regras draconianas a qual esse povo é submetido, minha gente. Olha, eu sou brasileiro, eu moro há 15 anos no Canadá, eu posso morar aqui 50 anos. A minha cidadania brasileira, ela nunca vai deixar de existir. Eu vou ser sempre um cidadão brasileiro. Porque, mas na Palestina não. Se você passar 3 anos lá, você deixa de ser palestino. Existe algum outro lugar no planeta em que regras como essas existem? Você é um refém dentro da sua própria cidade. Né? Em Hebron, por exemplo, onde tem lá os colonos, né? O exército israelense faz regularmente vistorias nas casas. Eles escolhem casas ao acaso, eles entram lá, botam a mulher de um lado, homem pro outro, revira a casa inteira e eles fazem isso com todo mundo, toda hora, sem nenhum bom motivo. Então veja, você não pode ir e vir em liberdade por causa dos checkpoints que estão em toda a Cisjordânia. Tá? Inclusive, falando sobre isso, o Guy Delisle faz um excelente trabalho de mostrar isso de forma visual para você através de mapas. Ele vai mostrar um mapa para você e daí tem um mapa que é super interessante. Ó, de acordo com a comunidade internacional, isso aqui é Israel, isso aqui é a Cisjordânia. Só que quando você tira os checkpoints, tira as partes que são inacessíveis aos palestinos, tira as partes das colônias israelenses dentro da Cisjordânia, o que sobra é muito pouco. E está cada vez diminuindo, porque a expansão israelense ele nunca para. Né? Então, voltando ao que eu estava falando, essas pessoas não têm direito de ir e vir.
tem a sua casa violada regularmente, tem parentes, amigos mortos regularmente, né? Eu não estou falando de Gaza não, gente, eu estou falando de West Bank, estou falando da Cisjordânia, estou falando da parte que, em teoria, está em paz, né? Mas veja só, a que essas pessoas são regularmente submetidas, né? Enquanto não houver os dois estados reconhecidos de fato, porque, aliás, a Palestina ela já é reconhecida internacionalmente, ela não é reconhecida por Israel, mas enquanto esse reconhecimento não vier, né, ataques como o que aconteceu, né, partidos como o Hamas sempre vão existir, né? E eu não estou dizendo aqui, tomando partido do Hamas, dizendo que é massa, tem um partido terrorista, tem que fazer isso mesmo, tem que matar, não é nada disso. Mas quando você tem a sua liberdade violada, a sua casa violada, os seus parentes e amigos mortos, você vai querer paz? Como é que a paz pode acontecer de uma forma dessa? Quando eu vejo aquelas pessoas ali, mães, pais, com os filhos mortos nas mãos, como a gente tem visto as centenas aí no Twitter, na televisão e tal. Se você pega o seu filho morto na mão, você vai querer paz como com a pessoa? Eu queria a vingança. Se fosse comigo, eu queria vingança, eu queria sangue. Tá entendendo? Então, eu entendo essas pessoas. E quando você lê como é a realidade dentro da Cisjordânia, né, você começa então quer dizer que é assim. E o Gui Delisle, como eu disse, ele nunca toma partido. Eu estou tomando partido aqui nesse vídeo. Ele não fala dessa forma como eu estou falando, mas ele mostra isso de uma forma tão clara que é impossível, se você for uma pessoa com os parafusos tudo no lugar, não compadecer da situação das pessoas na Palestina, na Cisjordânia, tá? Então, cara, quadrinho sensacional. Como eu disse, mudou muito assim a minha percepção ter lido ele hoje, ter lido ele há 10 anos atrás. Não é um quadrinho sobre religião, apesar de sim falar muito sobre religião, sobre coisas que até pouco tempo pareciam alienígenas para mim, como os judeus ortodoxos. Aqui em Montreal, onde eu moro, tem uma comunidade imensa de judeus ortodoxos. Eu nunca entendi nada desses caras. Depois de ter lido isso aqui, passei a entender eles um pouquinho, né? Um pouquinho só, porque realmente assim, são muito diferentes. Mas ele ajuda um pouco nesse sentido também. Mas é realmente um quadrinho mais sobre a situação na Cisjordânia, na Palestina, do que sobre religião, tá? Recomendo fortemente a leitura, vou deixar o link aí na descrição. E é um bom livro para você começar a entender um pouquinho sobre o problema na Palestina. E depois você parte aí para o Joe Sacco e depois você parte para outras leituras, né, coisas mais um pouco mais densas, né? Mas recomendo aí fortemente, quadrinho sensacional do Gui Delisle. Vou deixar o link na descrição. E agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.